Olá, estamos começando mais um programa Porteira Aberta e nesse programa a gente vai discutir alguns desafios do produtor nessa transição secas-águas, principalmente relacionada à nutrição animal. Para isso, temos aqui Luiz Fabiano Jesus, que é coordenador do Departamento Técnico de Nutrição Animal da Matsuda, com sede em Cuiabá. Luiz, muito obrigado por você ter tirado um tempinho para vir conversar com a gente. Seja muito bem-vindo e espero aí que a gente possa esclarecer as dúvidas do produtor. Mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço, Leonardo, né, a oportunidade aí da participação dentro desse programa aqui, e o objetivo nosso é levar realmente a informação para o produtor, né? Então, nós estamos à disposição para ajudar nesse bate-papo aí com as informações. Maravilha. Bom, Luiz, então para a gente começar, primeiro eu queria que você contasse um pouco da sua história. Você é formado em medicina veterinária. Queria que você contasse um pouco de onde você se formou, qual faculdade você fez, como você veio para o Mato Grosso. A gente conversando antes, você falou que não é daqui do Mato Grosso, mas já mora aqui há algum tempo. Então eu queria que você contasse um pouco do seu histórico, por gentileza. Tá, então a minha história aí na formação, né, ela começou no Paraná. Eu me formei na Universidade do Norte do Paraná em medicina veterinária em 2004 e logo na sequência eu tive a oportunidade de entrar para o departamento técnico da Matsuda, de nutrição animal, na matriz, né, em janeiro de 2005. Então eu comecei lá na matriz, em Álvares Machado, da Matsuda, e passei por um treinamento, por uma adaptação toda lá, e depois eu vim para o departamento técnico da Matsuda de Cuiabá, né, onde a Matsuda tem uma unidade, tem uma fábrica, né, de suplementos minerais, e a gente assumiu a coordenação do departamento técnico aqui. E hoje eu já tenho aí quase 18 anos na empresa, né? Maravilha. Poxa, a Matsuda dispensa apresentações, é conhecida no Brasil inteiro, mas eu queria que você desse um panorama das regiões presentes, do trabalho que vocês vêm desenvolvendo em nutrição animal com a Matsuda, só para a gente ter uma ideia aí, para o nosso telespectador ter uma ideia do trabalho da Matsuda. Então, Leonardo, a Matsuda é uma empresa fundada desde 1948. Né? Ela é uma empresa brasileira, né? Que ela está em todos os estados do Brasil e alguns países, né, como exportadora. E o segmento dela é sementes para pastagem, né, nutrição animal, tanto para bovinos de corte e leite, como outras espécies, equinos, caprinos e ovinos e bubalinos. E ela tem 6 unidades fabris no Brasil, de suplementos minerais, né? Então ela tem a matriz dela em Álvares Machado, estado de São Paulo, tem em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, em Goianira, Goiás, Vitória da Conquista, na Bahia, Imperatriz, no Maranhão, e aqui em Cuiabá, a 6ª unidade de suplemento mineral. Fora a parte de suplemento mineral e sementes, ela também tem a indústria de ração PET, né, que produz rações para cães e gatos, e ela tem 3 indústrias, Cuiabá, São Sebastião do Paraíso e no Ceará, a 3ª unidade. E outro segmento que ela trabalha é de medicamentos, né? Tem um laboratório, uma fábrica em Jacareí, onde produz tanto para o portfólio da Matsuda como para outros laboratórios. Então, basicamente é isso aí que ela trabalha na questão do agro. Além de uma fábrica de equipamentos também que trabalha a parte de sementes de pastagem, tanto para a colheita como para plantio de sementes de pastagem. Tá? Então ela tem uma diversidade aí dentro do seu negócio, mas o principal mesmo aí é o agronegócio, né? Vou falar assim, a pecuária, né? Onde a gente atua fortemente em todos os estados do Brasil. Maravilha. Bom, então vamos entrar agora na parte técnica do assunto. O assunto que eu queria tratar, primeiro de tudo, é uma coisa, às vezes ocorre, né? Nós tivemos, agora em agosto, algumas chuvas atípicas. A gente percebeu 1, 2, 3, teve lugar que conseguiu um pouco mais de água. E o que eu queria que você trouxesse é assim, essas chuvas ajudam, atrapalham? O que a gente pode observar? Foi suficiente para ter alguma mudança? Ou realmente foram coisas bem curtas, esporádicas? E o que isso
acarretou na nutrição animal, na qualidade das pastagens? Como que o produtor pode ter percebido isso? Essa é uma pergunta bem importante, porque ela envolve o clima, né? E nós, como nutricionistas aí da parte de bovinos, né, a pasto principalmente, nós estudamos como um todo, né? Então a gente sempre está estudando e acompanhando o clima, né? A questão de chuvas, temperatura, umidade. Por que isso? Porque isso influencia diretamente na produção de pastagem, né? E assim, dentro desses acompanhamentos, a gente já previa algumas coisas em relação à seca, né? A intensidade de seca, a intensidade de períodos mais frio, com, né, temperaturas mais baixas, essas chuvas que vêm acontecendo, a gente vem fortemente, já há 3 anos, com uma seca pesada, efeito laninha influenciando muito nisso aí, né? E ainda tem uma tendência ainda de persistência de laninha até o final do ano, né? Então isso tudo impacta na questão de chuvas. E se a gente pensar Mato Grosso, né? Mês de agosto fazendo frio e com chuvas, né? É um pouco atípico, né? Um pouco não, é bem atípico, né? 2018 nós tivemos chuva no mês de agosto, mas foi um pouco menos do que agora e também menos frio, né? Esse ano ele está bem atípico, né? Aí assim, isso aí, essa chuva agora atípica, o que ela influencia na pastagem? Para melhor ou para pior? Então a gente tem algumas situações que favorecem, outras situações que ela acaba tendo algum empecilho, principalmente nos animais, né? Então se a gente pegar a questão de chuvas, elas não foram chuvas assim, de forma geral e nem volumes, né, que viessem a suprir a necessidade do solo em água, né, e nem da planta. Analisando esse histórico aí de questão de água, de volume, né, ele vem um volume histórico abaixo do ideal em chuvas, né? Então esse pouco de chuva que cai, ele não é o suficiente para molhar o solo e dar condições para essa pastagem brotar, crescer com consistência. Além de que algumas regiões choveu um pouco mais, outras um pouco menos, né? Mas o que impacta nisso aí? Aquela palha seca, né? Aquele capim seco que tem ali, que tem folha, quando você tem uma incidência maior de chuva, aquilo ali vai apodrecer e vai cair e vai ficar o talo, né? E logo na sequência vem o quê? Vem a brotação, né? Então, o fator que o animal está ali consumindo aquela palhada com proteinado, que é o que está sustentando ele na gestão de matéria seca, num desempenho, ele até então é bom. A partir do momento que aquilo caiu e ficou talo, né, isso em termos nutricionais e gestão de matéria seca, capacidade de desempenho dos animais, é prejudicado. Por mais que ele está consumindo um proteinado, mas a oferta é de palhada, é de talo, isso não supre mais os animais, né? Em contrapartida vem esse broto, né? Esse broto melhora em termos de qualidade nutricional o alimento, sim, só que é um período de transição, né? Quando vem esse broto, o broto ele tem mais água, ele tem menos fibra, né, que é uma fibra total que a gente fala que é o FDN, e tem uma concentração maior de potássio, né? Isso gera o quê nos animais? Um distúrbio fisiológico no sistema digestivo, né? Porque eu tenho mais água, mais potássio entrando, né? Um mecanismo de controle eletrolítico dentro do trato digestivo, principalmente intestino, quando entra mais potássio, é puxar água, tá, para dentro desse intestino. Essa água vem de onde? Vem das células, né? Vem das células musculares, das células adiposas, que é gordura, né? E joga para dentro do intestino do animal, e o animal tem as fezes mais liquefeitas, então tem aquela diarreia, começa a observar animais com bunda suja, né? E esse processo nada mais é do que o animal, entre aspas, está desidratando, está saindo água das células, né, e está desidratando. Por isso que tem aquele famoso, o boi escorreu, o animal escorreu, né, emagreceu, por causa dessa transição. Essa é uma transição que ela ocorre naturalmente todo ano, quando você sai da seca e entra nas águas, começa o período chuvoso, né? Prejudica os animais nesse período? Prejudica, né? Porque o desempenho vai lá embaixo, perde peso, principalmente animais que já estão na fase
final de acabamento, né? Isso é uma coisa que impacta no custo, impacta no tempo. Lá na frente você tem que ter uma retomada no desempenho dos animais, tá? Então o maior impacto dessa questão dessas chuvas atípicas nessa transição é em cima do desempenho animal, né? Luiz, só para a gente retomar o assunto, você estava falando dessas mudanças que ocorrem na pastagem, como isso prejudica no desempenho animal nessas transições, nessas chuvas atípicas aí. Por favor, eu gostaria que você retomasse. Então, exato. A questão aí do clima, né, ainda a gente tem uma persistência de laninha, né, mas ela já vai começar a perder força aí para o final do ano. Então, existe a possibilidade, a perspectiva aí de começar a vir as chuvas um pouco mais cedo, né, não talvez lá para dezembro, igual aconteceu anos passados, mas talvez outubro. Claro que são chuvas, início de chuva, que são não de modo geral e nem volumes que dão condições de molhar bem o solo, tá? Isso vai acontecer ainda, alguns períodos de chuvas aí atípicas, e vai começar a tomar força, vamos falar dezembro para janeiro, essa chuva, tá? O que acontece no capim agora? Nesse período aqui, a gente pensando no Mato Grosso, não vai ter chuva previstas agora e volumes, né? Essa brotação, ela vai firmar esse broto, melhorar a fibra, melhorar a questão de digestibilidade, né? A questão de fezes, que é uma coisa que a gente observa muito nos animais, o ponto clínico é fezes, para saber como que está o processo digestivo, desempenho e tudo mais. E talvez a gente não tenha uma produção de capim, uma continuidade desse broto, dessa produção de capim. Isso pode esse capim murchar e dali a pouco eu ter pouca oferta, se as chuvas não retomarem logo, né? Quem mais sofre com isso, obviamente, é o animal, né? Na questão fisiológica, desempenho. O que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Quando ocorre esse distúrbio, aumenta a necessidade fisiológica dos animais, tá? E ingerir um pouco mais de sódio, um pouco mais de minerais, para equilibrar essa microbiota, equilibrar todo o sistema digestivo, tá? Para ser um pouco melhor, vamos falar assim, um pouco mais eficiente nessa diversidade, você pode lançar a mão de usar suplementos minerais com fonte de proteína e energia, né? Proteína e energia verdadeiro, que são os farelados, né? Hoje a gente tem no mercado várias fontes de farelado, desde o milho, um DDG, um farelo de soja, né? Então tudo isso aí vai ajudar na microbiota, né? Quem tem a oportunidade de ofertar, de repente, uma cana triturada, uma silagem de milho, nesse período de transição, ele dá um suporte maior, né, para os animais, para essa microbiota, em decorrência dessa diversidade do broto, né? Apesar de que essa transição de brotação, firmar esse broto, ter uma melhor fibra, para evitar um pouco essa questão de digestibilidade, de diarreia, é um período de transição curto, né? Em torno aí de 15, 20 dias, esse broto já dá uma melhorada nessa fibra, melhora basicamente esse desconforto aí de digestibilidade, tá? Mas é importante, tá? A suplementação, manter ela de forma constante, tá? Porque isso aí você ajuda a microbiota a manter esse equilíbrio, tá? Desses efeitos negativos que levam a perdas, tá? Então, é de extrema importância você ter uma suplementação que, fala assim, vai corrigir 100%? Não. Vai evitar o problema? Não. Você vai dar um suporte melhor para esse animal, tá? Diante dessa diversidade que naturalmente ele vai passar. Todo ano vai ter isso, né? A gente só teve uma antecipação, né, dessa questão. Então, o que tem que se atentar nisso? Um olhar clínico de como se comporta essa brotação, esse pasto, né? Tem fazendas que nem brotação veio, porque estava com uma massa seca muito boa, não teve chuva, talvez choveu aí 10, 15 milímetros, né, propriedades que a gente chegou a visitar, não veio brotação, não está sofrendo com isso, mas vai sofrer, porque a hora que vier a chuva vai acontecer, né? Então tem que ter esse olhar clínico de como que está essa pastagem, como que estão as fezes dos animais, como que está o consumo da suplementação, seja ela somente mineral ou proteico energético, tá? Para você tomar uma decisão e ajustar esse equilíbrio de suporte ao animal. Então, isso é muito importante, você estar olhando
como que está o comportamento, seja pastagem, seja animal, seja fezes, seja o tipo de suplementação, o consumo dessa suplementação, né? A gente fala que é um conjunto de fatores e uma engrenagem que a gente tem que alinhar os pontos, né? Para isso aí estar dando equilíbrio e condições para os animais sempre estar sendo produtivos, né? Não adianta eu fazer todo um trabalho bem feito de pastagem, de manejo, de suplementação no período da seca, quando eu tenho essa transição que vai ocorrer, deixar os animais caírem, perderem desempenho, né, para depois tentar retomar isso. Isso leva tempo, custa muito mais caro, né? Essa eficiência aí, ela pode impactar numa sequência produtiva, principalmente quando a gente fala em cria, né? Também num boi ou na recria, ou seja, qualquer fase ela vai impactar de forma negativa se você não fizer nada para tentar equilibrar isso, amenizar na verdade. Tá? Perfeito. Pô, Luiz, vou pegar um gancho aí no que você citou, a fase de cria, né? Nós estamos nesse período tendo bezerro, o período de parição de bezerros e também o período de preparação para a estação de monta, e a nutrição faz parte do tripé, né? Importantíssima para a gente manter esses animais. Eu queria que você comentasse um pouco, até em off a gente estava conversando a respeito de alguns tabus que ainda existem, né? De suplementação da fêmea, mesmo no período seco, que a gente sabe que já tem um déficit de nutrientes, né? O que vocês observam no campo? Você está diretamente conectado com o produtor, conectado com as propriedades? O que você tem observado no campo? Isso ainda é um tabu? Como que vocês buscam mudar a visão do produtor ou de quem ainda tem esse outro olhar? Isso é um tabu ainda, né, vamos dizer assim, bem grande a ser quebrado. Existe um conceito de que a fêmea não precisa ser suplementado com proteico energético, uma suplementação, vamos falar aí de 0,1, 0,2% do peso vivo no período da seca, né? Porque, tipo assim, a ideia que tem é que eu não preciso engordar. Mas o objetivo não é engordar. A gente sabe que você tem uma diversidade de capim no período da seca, onde se perde muito nutrientes, né? Compromete a digestibilidade, a ingestão de matéria seca e o desempenho também. E é uma fase onde a fêmea está gestante ou estão já na fase parindo, né? Então, se a gente pegar aí mês de julho, agosto, setembro até outubro, é uma fase de parição da vacada, né? Isso são vacas que emprenharam no cedo, numa estação de monta, estão produzindo um bezerro do cedo. É um terço final de gestação, onde esse desenvolvimento do bezerro dentro do útero, terço final, é onde ele mais exige da vaca, né? Essa vaca ela precisa parir numa condição corporal boa, tanto para alimentar esse bezerro via leite, como já está se preparando para uma próxima estação de monta. Para manifestar, né? Cio. Manifestar cio. Então, é assim, a vaca gestante, principalmente no terço final, é onde ela tem a maior exigência de nutrientes. Então, você tem um bezerro lá dentro, tomando praticamente aí 60% do espaço ruminal, que é onde vem a maior parte da comida, onde entra a comida ali para ser aproveitada, os nutrientes. Então, é onde ela tem uma exigência grande por estar um bezerro, um espaço comprometido, né? Por isso é a necessidade de você suplementar no período da seca, sim, né? Com proteico, energéticos, a gente fala de baixo consumo, 0,1 até 0,2% do peso vivo, justamente para dar essa condição, né? Para o último terço final de gestação, para ela parir numa condição corporal boa e pensando lá na frente. Porque a fêmea ela tem que ter intervalo entre partos curto, né? Ela tem que todo ano te dar um bezerro, né? Um intervalo aí de 12, 13 meses está parindo um bezerro, isso é muito importante. Então, é difícil na seca? É difícil, né? A gente fala que é empurrar caminhão para cima, né? É um peso muito mais grande para a gente estar empurrando. Só que é extremamente importante pensando na questão produtiva e na questão econômica e na questão dentro do negócio que é a cria, né? Então é importantíssimo você suplementar a fêmea nesse período aí final de estação de monta. Bezerro do cedo, prenhez do cedo, né? A gente tem muitos cálculos econômicos que é o que paga a conta, né? Naturalmente, uma fêmea que emprenha no cedo e produz um bezerro do cedo,
ela desmama um bezerro mais pesado. Então, o que é o cálculo? Não é pariu um bezerro, desmamei um bezerro. Eu desmamei um bezerro com quantas arrobas? Tá? Isso aí é o que impacta economicamente. Não é eu produzir mais um bezerro, mas quantas arrobas de bezerro por vaca exposta a ano eu estou produzindo. Por isso que a gente fala da suplementação, do manejo de pasto, de toda oferta. Porque isso aí diretamente vai te determinar a sua rentabilidade. Falando um pouco dessa preparação para a estação de monta, o que você pode trazer aí para a gente? A preparação, ela na verdade já vem ali da vacada na seca, né? E logo que ela pare. A gente sabe que a vaca pariu, ela tem um período que é fisiológico, né? Que ela tem que se restabelecer, questão de hormônios, questão de útero, tá? Para aí sim ela ciclar e já estar preparada para emprenhar. E tudo isso depende muito da condição corporal, do score corporal dessa vaca. Então, por isso que ela tem que vir de uma suplementação correta no período da seca, parir bem, e dentro desse período de involução uterina que a gente fala, né, que é a regressão do útero logo após a aparição, que são em torno de 45 dias, tá, ela já começar a apresentar cio, entendeu? Então, o que a gente fala em relação à estação de monta que isso impacta? As vacas que emprenham ali dentro de um período normal de chuvas, de comida, né, de produção de capim, que estão aptas a isso, as vacas que emprenham entre outubro, novembro e dezembro, ela vai estar produzindo o bezerro do cedo, né? Por que isso? Ela vai emprenhar, seja lá segunda quinzena, primeira quinzena de novembro até dezembro, ela vai atravessar o maior período gestacional dela consumindo capim de qualidade, né? O que é essa qualidade? Qualidade em proteína, energia, maior oferta de matéria seca, né? Vai manter uma condição corporal. Através disso, ela vai estar nutrindo o feto, né? Então, toda a formação do bezerro, toda a formação da célula, seja muscular, óssea, dos órgãos, é feita no útero. Então, depois que nasceu, só vai crescer o que formou. Então, a quantidade de células formadas nesse bezerro é feita através da nutrição da mãe, né? Então, que é a nutrição fetal que a gente fala. As fêmeas que emprenham nesse período, elas têm fazem com que o bezerro tenha uma formação muito mais eficiente, né? E automaticamente esses bezerros, né, e naturalmente, vamos falar assim, são bezerros que são desmamados mais pesados, né? Porque ele tem mais células para crescer, para desenvolver, seja na fase de bezerro, seja na fase de recria, na fase de crescimento, na fase de engorda. Então são animais, vamos dizer, cabeceira do lote, né? Por isso que é importante. Quando a gente fala, eu não estou produzindo um bezerro, mas estou produzindo arrobas de bezerro, o ponto de partida está onde? Está no útero da vaca, está na preparação da vaca, né? Então eu vou conseguir produzir, né, um bezerro que me dá lá na desmama uma arroba a mais, uma arroba e meia, 2 arrobas, dependendo do sistema que você trabalha, logo que nasceu os bezerros, introduzir um creep feed, né, que é a suplementação mineral específica para o bezerro, onde o maior benefício disso é para a vaca, porque você vai poupar ela e dar uma condição de score corporal, reduzindo o intervalo entre partos, né, e obviamente que o bezerro também vai aproveitar melhor isso e consegue colocar uma arroba e meia, 2 arrobas, né? Essa é uma conta que financeiramente aí ela paga, né? A gente já tem experiência há muitos anos nisso, temos um portfólio, um trabalho bem consistente em cima disso aí, né? Então ela paga porque a categoria bezerro é a categoria mais barata entre as fases do animal, tá? E porque ela beneficia o bezerro e todo um sistema, principalmente a mãe. E o que acontece quando a gente fala bezerro do cedo, né? Que lá na nutrição fetal, bezerro desmame mais pesado, a gente encurta o ciclo dele. Isso a pasto. Nós não estamos falando em ração, não estamos falando de suplementação mineral com fonte de proteína e energia, né, a pasto. Então a gente encurta o quê? O ciclo dele, podendo desmamar 1 mês, 2 meses a menos, poupando a vaca para um ciclo dela, essa recria encurtar, né, e a fase de boi encurtar. Com isso eu consigo fazer um animal com 24, com 26, 27, 28, até 30 meses. O que é isso? Até 30 meses.
um boi finalizado até 30 meses? É o boi China, né? A exigência da China é o quê? É um animal até 30 meses de idade. Então, a partir do momento que eu faço o dever de casa com comida e toda essa estratégia de suplementação, claro que tem a sanidade no meio disso, né, e a genética, eu consigo trazer a maior parte das minhas matrizes expostas para emprenhar no cedo, que é nos meses de outubro, novembro e dezembro, né, com maior eficiência. Então, o grande planejamento, a grande estratégia, o que se busca dentro da pecuária moderna, com inovação, é ajustar esses detalhes, né, para a gente fazer uma fêmea melhor produtiva, um bezerro melhor produtivo, uma recria melhor produtiva, né, e com maior eficiência lá no final da engorda e da conta, entendeu? Então reduz. E aí eu agrego o que no final? Uma arroba melhor valorizada. Tá? Isso nós estamos falando na pasto, que é uma pecuária que é os moldes Brasil, né? É uma pecuária entre aspas, aí, mais eficiente, mais econômica, e a característica que a gente tem é pasto, né? Não existe comida mais barata para o bovino do que o pasto, né? É lógico que somente o pasto não resolve, a gente tem que ter todo um conjunto de suplementação, de manejo, né? Um trabalho de equipe que busca esses números, né? Essa eficiência. Maravilha. Luiz, só pontuando uma questão que você comentou a respeito do Clip Feed, até minha próxima pergunta era relacionada a isso. Se você pensar nesse período em que a matriz, a vaca, a gente está preocupado com ela entrar para a estação, conseguir gerar um outro animal no útero dela, mas ela ainda tem um desgaste energético da amamentação, do aleitamento do bezerro ao pé. O Clip auxilia nisso. E outra estratégia que a gente ouve muito o povo comentando, o pessoal comentando e utilizando, é o sequestro, o resgate desses bezerros, né? Dos bezerros que estão ali no aleitamento. Após o terceiro mês, quarto mês, o leite já começa a decair na participação da nutrição, ele já tem uma alimentação de sólidos que ele pode desenvolver. Como vocês enxergam isso? Vocês acompanharam alguns resultados? Qual a visão de vocês sobre essa tecnologia, essa estratégia? Então, o bezerro, a gente tem que separar, falar de vaca e vamos falar de novilhas e de primíparas, né, em questão do que elas atendem o bezerro nessa questão leite, né? A gente pegar vacas aí, vamos falar a terceira, quarta, quinta cria em diante, ela consegue atender 100% do bezerro até por volta dos 60 dias, 90 dias. Claro que isso vai decaindo, né? O bezerro vai ganhando peso e não só a quantidade de leite, mas a qualidade desse leite vai suprindo menos esse bezerro. Isso falando em vaca. Quando a gente fala em primípara, já logo na largada, né, ela tem uma dificuldade maior para suprir esse bezerro através do leite. Por quê? A primípara, ela ainda está em formação, né? Quando ela pare mais ou menos em torno de 70%, 75% do seu peso adulto. Então ela precisa crescer, precisa sustentar esse bezerro através do leite, né? E ainda precisa manter uma condição corporal pensando numa próxima estação de monta. Então a exigência é muito grande e com isso ela entra num déficit energético, né? Normalmente esses bezerros são desmamados um pouco mais leve em função disso, né? E por isso, estrategicamente, tanto na novilha como na primípara, a gente faz a estratégia, o planejamento com o Clip Feed, onde você melhora esse suporte, tá? E minimiza esses efeitos negativos, seja lá no bezerro, seja na própria índice de prenhez dela numa próxima estação, né? Então a gente tem esse trabalho estratégico, né? Vamos pensar que se eu não tiver nada desse estratégico, vamos lançar um número aqui para ter ideia. Eu não tenho nada de trabalho estratégico, seja na vaca, seja na primípara, né? Eu posso estar perdendo aí de 10% a 30%, 40% no índice de prenhez. Ao passo que eu faço toda essa estratégia de suplementar uma primípara, suplementar uma vaca e mais o Clip Feed, né, a gente consegue jogar essa perda aí de, vamos falar, de 10%, 20%, 30%, 40%, né, minimizando isso aí para 15%, 20%, 30% a menos de perda, né? A gente tem índices aí, por exemplo, em primípara, que cai lá para 40% esse índice de prenhez, quando você não faz nada estrategicamente. E ao passo que quando você faz a estratégia do CRIP, mais a suplementação na fêmea,
essa suplementação que eu digo, fontes de proteína e energia, porque o déficit é energético, né? Você consegue jogar índices de prenhez nas primíparas, que estaria dando 35%, 40%, você joga aí para 60%, 65%, a gente tem até índices aí acima de 75%. Então, quando você coloca isso na ponta do lápis, essa estratégia, esse investimento que você fez, ele paga todo o investimento e ainda sobra dinheiro, né? Por quê? Nós estamos jogando arrobas de bezerro. E a gente sabe que a arroba de bezerro ela é muito mais valorizada do que uma arroba de boi lá no final, né? Quando você joga esse cálculo, o investimento ele se paga com tranquilidade. Mas precisa do quê? Do planejamento, da estratégia muito bem feito para isso. A gente percebe, por conta talvez da quantidade de inserção desses microminerais no sal, na ração, nos proteinados, enfim, na suplementação, o produtor enxerga que aquele valor, e eu não, assim, estou generalizando aqui, mas as experiências que são as experiências que a gente teve a campo, ouvindo o produtor, nem todos são assim, obviamente, mas alguns a gente percebe que pela quantidade que eles olham no saco, eles consideram aquilo menos relevante, talvez, no quesito microminerais. E, na verdade, o que a gente observa como técnico é justamente o contrário. Essa pequena quantidade tem um impacto muito grande no resultado do animal. Eu queria que você trouxesse um pouco desse panorama para a gente. É perfeito essa pergunta sua, Leonardo, essa colocação aí. Realmente é isso que acontece no campo, né? E a gente, como técnico, sabe da importância do todo, né? Tanto do macro como do micro, né? E os microminerais, eles têm uma importância, vamos falar assim, imprescindível no sistema de produção, né? É uma coisa que a gente sempre está batendo em cima, explicando, fazendo com que o produtor entenda a importância disso, né? Você olha níveis de garantia, microminerais está em miligramas, né? Parece ser muito pouco. Mas esse pouco aí, ele faz uma diferença muito grande, tá? Dentro do sistema do animal, sistema fisiológico, dentro da questão reprodutiva, dentro da questão saúde e imunidade, tá? Então ele impacta muito, né? Eu posso trazer para vocês aqui alguns números, né, para ter uma ideia disso aí. Primeiro começa pela fonte, né? Quando a gente fala macro microminerais, não é importante somente a concentração. É importante a concentração? Importantíssima. Mas qual que é a fonte? Por exemplo, a gente trabalha com fosfato bicálcico, né? Um fosfato bicálcico de ótima qualidade, né? A fonte dele, a rocha de onde é tirado ele, todo o processo dele, desfluorização, a biodisponibilidade desse fosfato bicálcico para o organismo é muito maior do que se fosse uma outra fonte, né? Que existe outras fontes de fosfato. Então isso aí, ela tem um valor agregado, mas um valor biológico muito maior na questão animal, na questão fisiologia, organismo, né, que impacta em todo o sistema produtivo. E aí, quando você vem para os microminerais, você também tem fontes diferentes, né? Você tem fontes de óxido e tem fonte de sulfato, né? O que muda nisso? O teor de pureza, né? Quanto maior a pureza dessas fontes, maior é a biodisponibilidade e maior é a absorção disso aí pelo organismo. E, obviamente, o desempenho, né? Se a gente falar aí, nós estamos falando em microminerais, vamos falar, puxando um gancho aí para a vacada, que é onde mais exige em macro microminerais, né? Onde tem uma importância relevante em função da sua fase produtiva. É lógico que todas as fases têm, né? De recria e engorda também, mas vamos puxar um gancho na vacada, né? Se eu falar em zinco, por exemplo, uma vaca tem que consumir aí, no mínimo, 500 miligramas, né, 600, 700, 800 miligramas de zinco por dia, né? Se eu falar em selênio, ela tem que consumir aí 2,5, 3, 3,5 miligramas de selênio por dia, né? A gente vai para cobalto, né, onde precisa aí uma suplementação que vai impactar diretamente na parte de sistema imunológico, né? Se eu pegar um suplemento vamos falar na faixa de 100 a 200 miligramas de cobalto, o animal tem que estar consumindo aí em torno de 10, 20 miligramas por dia, né? Isso é importantíssimo, o manganês é muito importante, tá? Então assim, o que o produtor tem que olhar, né? A gente sabe que o olho está ligado somente a fósforo, né? O fósforo é importante, muito importante, mas quanto tem de concentração
de microminerais, um desses que eu citei, né? É zinco, é selênio, é cobre, é cobalto, quanto tem de concentração, né? E a partir disso, eu olhar o seguinte, qual que é o consumo daquele suplemento mineral e quanto consome por elemento. Isso é que é importante. É bem complicada essa situação, mas que bom que a gente pode esclarecer um pouco mais e aí passar para o produtor essa outra visão, para a gente começar a se atentar a esses pequenos detalhes. Luiz, infelizmente a gente já está caminhando para o final do programa. Eu já queria te agradecer pela presença, já deixar outros convites para vocês voltarem aqui, trazendo as novidades da Matsuda, as atualizações, para a gente continuar as nossas conversas, porque realmente o tempo é curto para um assunto tão importante, tão relevante e várias questões que a gente precisava abordar. Mas já te agradecendo aí mais uma vez pela presença, por ter disponibilizado esse tempinho para conversar com a gente, convidando novamente para voltar outras vezes, e queria que você deixasse aí as suas considerações finais, se você quiser falar das redes da Matsuda, onde que o pessoal pode entrar em contato com vocês também, se tem algum evento, alguma ocasião especial para o produtor ficar atento, esse espaço é dedicado a vocês aí. Leonardo, nós da Matsuda, né, departamento técnico e em nome da diretoria, agradecemos a oportunidade de vir aqui trazer um pouco das informações. É lógico que tem muita informação, né? Se deixar eu vou ficar aqui colocando informações para vocês o dia inteiro, né? Vamos dizer assim, a informação tem várias, né? Dentro do sistema. A Matsuda ela tem um planejamento muito grande em cima dessa parte de suplementação, né? Na parte de nutrição animal, vamos falar. Nós temos um programa chamado Programa Desempenho Máximo. O que é o Programa Desempenho Máximo? É tudo isso que eu abordei aqui hoje para vocês, né? De uma forma estratégica e planejada, né? Vindo desde lá da estrutura da fazenda, metragem de coxo, frequência de fornecimento, disponibilidade de água, distância de água, a genética. Então a gente faz um trabalho de planejamento olhando para tudo isso aí, né? E de encontro a gente coloca uma suplementação estratégica, né? Que é o Programa Desempenho Máximo, né? O próprio nome fala. Quando eu organizo tudo isso dentro de um planejamento, eu busco o desempenho máximo, é o máximo eficiência na parte reprodutiva, é o máximo eficiência numa desmama, numa recria, numa engorda, tá? Então a Matsuda está preparada com a sua tecnologia de suplementos, com as linhas, né? Nós temos desde linha branca, linha com fontes de proteína e energia, de baixo, médio, alto consumo, depende da estratégia, tá? Então a gente está assim no mercado e oferece essa oportunidade tecnológica para o produtor, tá? Para estar junto com a gente buscando o resultado. Não é simplesmente a gente vender um produto e achar que está tudo certo, não, né? A gente monta a estratégia para isso, para o produtor ter resultado, né? É claro, no final de tudo, a conta fechar no financeiro. Então a gente busca isso. E a gente agradece muito a oportunidade de poder expor aqui nesse canal, que é importantíssimo, né, para o produtor, né, para o pecuarista, olhar essas informações e alinhar o seu dia a dia dentro da fazenda. E a Matsuda se coloca à disposição, né, tanto de vocês aqui como dos produtores, que queiram conhecer melhor todo esse trabalho da empresa, visitar a indústria, conhecer todo o processo de produção, desde matéria-prima, os controles laboratoriais que a gente faz, né? Nós temos todo um controle de qualidade dentro da empresa, toda matéria-prima, todo o processo tem a rastreabilidade. Temos o laboratório dentro da empresa, onde monitora desde a chegada da matéria-prima, todo o processo de produção. Então a gente tem assim um aparato muito grande, tecnológico e de planejamento, justamente para ajudar o produtor a ser eficiente na sua produtividade. Então, esse bate-papo, essa conversa, essas informações, é muito importante para a gente, né? E a gente espera sempre atender a expectativa com as informações, né? E a Matsuda está disponível aí com o seu departamento técnico, tá? Para qualquer informação, a hora que vocês precisarem, trocar ideia, enfim, buscar alguma coisa que almeja ajustar
lá dentro da propriedade, nós estamos à disposição, tá? E agradecer muito pela oportunidade. Que isso, pô. Mais uma vez nós agradecemos aí a sua presença. Para mim foi enriquecedor, acredito que para os nossos telespectadores também. Essas informações são importantes, principalmente para a gente começar a alinhar um pouquinho antes, fazer o planejamento um pouquinho antes. Isso é importante para o produtor conseguir se organizar. E, mais uma vez, fica um convite. Assunto não falta, a gente gosta de pecuária, gosta dessas pautas, tenho certeza que vocês têm muitas informações ainda, a gente coloca também aqui à disposição. O programa está literalmente de porteiras abertas para vocês aí, tá certo? Que bom. Mais uma vez, obrigado. E se você quiser rever esse episódio ou qualquer outro programa Porteira Aberta, é só acessar a nossa plataforma de streaming, o agroplus.tv. Eu te vejo no próximo sábado, no próximo programa Porteira Aberta. Até lá!